agonia ao êxtase. Alegria é entrar no seu próprio ser. No começo é difícil, árduo. No começo, você terá de encarar a aflição. O caminho é enorme, porém, quanto mais você penetrar nele, maior será a recompensa. O entendimento é a chave. Subtítulo. Você precisa entender uma coisa. A iluminação não é uma fuga da dor, mas um entendimento da dor, um entendimento da sua angústia, um entendimento da sua infelicidade. Não um disfarce, não um substituto, mas um profundo discernimento. Por que estou infeliz? Por que há tanta ansiedade? Por que há tanta angústia? Quais são as causas em mim que as estão criando? E perceber essas causas claramente é livrar-se delas. Um discernimento sobre a infelicidade traz uma libertação da infelicidade, e o que permanece é a iluminação. A iluminação não é algo que vem a você. Ela se dá quando a dor, a aflição, a angústia e a ansiedade foram entendidas perfeitamente, bem e evaporam. Pois agora elas não têm motivo de existir em você. Esse estado é a iluminação. Pela primeira vez, ela lhe trará o contentamento real, a plenitude real, o êxtase autêntico. E somente então você poderá comparar. O que antes você costumava chamar de contentamento não era contentamento. O que antes você costumava de chamar felicidade não era felicidade. Mas agora você nada tem com o que compará-la. Quando a iluminação lhe der o sabor do real, você perceberá que todos os seus prazeres e todas as suas felicidades eram simplesmente constituídos da matéria da qual os sonhos são feitos. Eles não eram reais. E o que veio agora, veio para sempre. Esta é a definição do real. Um contentamento que vem e que nunca o deixa novamente é o contentamento real. Um contentamento que vem e vai não é contentamento, mas simplesmente um intervalo entre dois tormentos. Assim, como chamamos o intervalo entre duas guerras de período de paz, não é um período de paz, mas simplesmente a preparação para outra guerra. Se a guerra é uma guerra positiva, o período entre duas guerras é uma guerra negativa, uma guerra fria. Ela segue em frente nos bastidores e acontece a preparação para a guerra quente. Tudo que vem e vai é um sonho. Deixe que esta seja a definição. Tudo que vem e nunca vai é a realidade. Tente entender a sua infelicidade. Viva-a, vá até a profundidade dela. Descubra a causa, o motivo dela existir. Deixe que o entendimento seja a sua meditação. E tente também entender o seu contentamento, a sua felicidade, e descobrirá a superficialidade deles. Uma vez que tenha se dado conta de que sua felicidade é superficial e que sua angústia é muito profunda, você pode mudar todo o seu estilo de consciência. E isso está em suas mãos. Seu contentamento pode se tornar todo o seu ser, e nem mesmo um pequeno espaço é deixado para o descontentamento. Seu amor se torna sua própria vida e ele permanece. O tempo passa, mas o que você atingiu segue se aprofundando. Cada vez mais flores, cada vez mais canções nascem a partir dele. Chamamos a isso de iluminação. A palavra é oriental, mas a experiência nada tem a ver com o Oriente ou com o Ocidente. Pão e circo. Subtítulo. Normalmente o que consideramos como alegria não é alegria. No máximo se trata de entretenimento e é apenas uma maneira de evitar a si mesmo, de intoxicar a si mesmo, de mergulhar em algo que para você possa se esquecer de sua infelicidade, de sua preocupação, da sua angústia, da sua ansiedade. Todos os tipos de entretenimento são considerados como sendo alegria, mas eles não são. Tudo que vem de fora não é alegria, não pode ser. Tudo que depende de algo não é alegria, não pode ser. A alegria surge de sua própria essência.
Ela é absolutamente independente de qualquer circunstância externa. E ela não é uma fuga de si mesmo, mas realmente encontrar a si mesmo. A alegria surge apenas quando você chega em casa. Assim, tudo que é conhecido como alegria é apenas o contrário. O diametralmente oposto não é alegria. Na verdade, pode não ter alegria, você procura entretenimentos. Aconteceu de um dos maiores romancistas russos, Max Gorky, visitar os Estados Unidos. Foi-lhe mostrado todos os tipos de divertimento que os americanos criaram para se entreterem, mas se perderem. O seu guia esperava que ele ficasse muito feliz. Porém, quanto mais Max Gorky via o que o guia lhe mostrava, mais infeliz e triste ele parecia. O guia lhe perguntou: "O que há? Você não pode entender?" Max Gorky respondeu: "Posso entender, e é por isso que estou me sentindo triste. Esse país não deve ter alegria, senão não haveria necessidade de tantos entretenimentos. Somente uma pessoa sem alegria precisa de entretenimento. Quanto mais o mundo ficar sem alegria, mais precisamos de televisão, de cinema, de cidades enfeitadas e mil e uma coisas. Precisamos cada vez mais de bebidas alcoólicas, cada vez mais de novos tipos de droga, apenas para evitar a infelicidade na qual estamos, apenas para não encarar a angústia na qual estamos, apenas para de alguma maneira nos esquecermos de tudo. Mas ao esquecer, nada é alcançado. A alegria é entrar em seu próprio ser. No começo é difícil, árduo. No começo você terá de encarar a aflição. O caminho é enorme, porém quanto mais você penetrar nele, maior será o pagamento, maior será a recompensa. Quando você aprender a encarar a sua infelicidade, começará a ser alegre, pois nesse próprio encarar, a infelicidade começa a desaparecer e você começa a ficar cada vez mais integrado. Um dia a felicidade estará presente e você a encarará. E de repente a quebra. Você pode perceber a infelicidade separada de você e você separado dela. Você sempre esteve separado. Ela era apenas uma ilusão, uma identificação que você teve. Agora você sabe que você não é isso. Então há um acesso de alegria, uma explosão de alegria. O êxtase é rebelde. Subtítulo: Toda criança nasce extasiada, o êxtase natural, e não há algo que aconteça apenas aos grandes sábios. O êxtase é algo que todos trazemos conosco ao mundo, todos vêm com ele. E ele é a essência mais profunda da vida, é a parte do estar vivo. Vida é êxtase. Toda criança o traz ao mundo, mas então a sociedade salta sobre ela e começa a destruir a possibilidade de êxtase, a tornar a criança infeliz, a condicioná-la. A sociedade é neurótica e não pode permitir que pessoas extasiadas estejam aqui, pois são perigosas para elas. Tente entender o mecanismo, então as coisas serão mais fáceis. Não se pode controlar uma pessoa extasiada, é impossível. Pode-se controlar apenas uma pessoa infeliz. Uma pessoa extasiada fatalmente é livre. Êxtase é liberdade. Quando você está extasiado, não pode ser reduzido a um escravo. Não pode ser destruído tão facilmente. Não pode ser persuadido a viver em uma prisão. Você gostaria de dançar sobre as estrelas, de caminhar com o vento e de conversar com o sol e com a lua. Você precisará do vasto, do infinito, do enorme e do grandioso. Você não poderá ser seduzido a viver em uma cela escura. Não poderá ser transformado em um escravo. Você viverá a sua própria vida e fará as suas coisas. Isso é muito difícil para a sociedade. Se houvesse muitas pessoas extasiadas, a sociedade sentiria que está se desintegrando. Sua estrutura não mais a sustentaria. As pessoas extasiadas serão rebeldes. Lembre-se, não chamam uma pessoa extasiada de revolucionário, mas de rebelde. Um revolucionário é alguém que deseja mudar a sociedade, mas deseja substituí-la por outra sociedade.
Um rebelde é alguém que deseja viver como indivíduo e gostaria que não houvesse nenhuma estrutura social rígida no mundo. Ele é alguém que não deseja substituir essa sociedade por outra, pois todas as sociedades provaram ser iguais. O capitalista, o comunista, o fascista e o socialista. Todos eles são primos irmãos, não faz muita diferença. Sociedade é sociedade, e todas as religiões provaram ser iguais, a hindu, a cristã, a muçulmana. Uma vez que a estrutura fique poderosa, não deseja que ninguém seja extasiado, pois o êxtase é contra a estrutura. Escute e reflita sobre isso. O êxtase é contra a estrutura. Ele é rebelde e não revolucionário. Um revolucionário deseja uma outra estrutura do seu próprio desejo, de sua própria utopia, mas igualmente uma estrutura. Ele deseja estar no poder, deseja ser o opressor e não o oprimido, o explorador e não o explorado, comandar e não ser comandado. Um rebelde é aquele que nem deseja ser comandado nem deseja comandar. Um rebelde é aquele que não deseja nenhum comando no mundo. Ele é anarquista, é aquele que confia na natureza e não nas estruturas feitas pelas pessoas. Ele confia que se a natureza for deixada por conta própria, tudo será belo. Ela é bela.